Amazonas começa novo governo com rombo de mais de 2 bilhões de reais nas contas do estado. Presidente Jair Bolsonaro determina a vinculação da SUFRAMA ao Superministério da Economia. E o aumento no valor do diesel já preocupa motoristas. Você vai ver também. 2019 promete ser o ano dos concursos públicos. A previsão é de que pelo menos 7 editais sejam publicados ainda neste semestre. E mais, movimentação intensa nos aeroportos do país e um alerta aos cuidados para não sair no prejuízo na hora de viajar. É agora, no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. O Amazonas começa o ano com um rombo de mais de 2 bilhões de reais. Pelo menos esse foi o resultado encontrado pelo governador Wilson Lima, que apresentou hoje o relatório completo do levantamento feito pela equipe de transição. Ele também deu posse à maior parte dos secretários. São mais de 800 páginas sobre o que foi feito nos últimos anos pela administração estadual e os problemas a serem enfrentados daqui para frente. De acordo com o governador Wilson Lima, somando o déficit orçamentário e as dívidas, o estado tem hoje um rombo de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Segundo o levantamento apresentado nesta quarta-feira, há cerca de um ano, o governo não paga as contas de água e luz das repartições públicas e deve às concessionárias mais de 160 milhões de reais. Aqui todo pai de família sabe que as primeiras providências que a gente faz lá na nossa casa é fazer o rancho e pagar a energia e água. Pagar a escola, pagar plano de saúde. Essas coisas a gente não pode deixar para um segundo plano. A dívida com a saúde chega a quase 600 milhões de reais. A equipe de transição também identificou falta de pagamento para o plano de saúde dos professores, diversas obras atrasadas há mais de 5 anos e irregularidades no cumprimento de contratos do Prosamin. Entre as primeiras medidas, o governador decidiu suspender pelos próximos 15 dias o pagamento de empresas prestadoras de serviço para o Estado. Nesta decisão não envolve o pagamento dos funcionários. A ideia é fazer uma auditoria em todos os contratos e isso deve durar pelo menos um mês. Ainda segundo o governador, os números apresentados até aqui podem ser apenas parciais, já que a equipe de transição encontrou problemas para ter acesso aos dados oficiais. A estratégia agora é renegociar parte das dívidas. Aqueles que estão prestando serviços que ainda precisam receber, nós vamos chamar para renegociar e comprovar, claro, se o serviço foi feito. E aí a gente vai fazer um cronograma aí para pagamento dessas empresas. No primeiro dia de gestão, Wilson Lima percorreu os corredores da sede de governo e empossou o novo secretariado. 26 dos 29 chefes de pastas assinaram um termo de compromisso com a nova gestão. Os demais já exercem o cargo, mas devem ser empossados em datas ainda a serem definidas. No caso de Luiz Castro, nomeado para a pasta da Educação, o mandato de deputado o impediu de assumir o posto no governo neste momento. Nenhum dos secretários esteve na gestão anterior e devem usar os próximos dias para adaptação. A orientação do governador é fazer o levantamento do como está a situação e prometer trabalho, muito trabalho, e todos os órgãos estarem integrados no sentido de oferecer o que for de melhor para o nosso estado, para a população. Próximos 100 dias de governo prometem, então. E olha, governadores eleitos de outros estados também foram empossados no domingo. Nessa terça-feira, dia 1º de janeiro. Essa e outras notícias você acompanha agora com os repórteres da Record TV. O novo governador de Roraima, Antônio Denário, foi empossado em cerimônia na Assembleia Legislativa do estado. Frutuoso Lins é o novo vice-governador. Denário já estava à frente do estado desde o dia 10 de dezembro como interventor federal.
Durante discurso na posse, ele disse que está assumindo o governo com uma dívida de mais de 6 bilhões de reais. Ele falou sobre a necessidade de reduzir o número de cargos comissionados e revisão de contratos. O atual governador foi eleito com 53% dos votos na eleição do ano passado. De Boa Vista, Natasha Vasconcelos. A cerimônia de posse do governador do Amapá, Valdez Góes, e do vice Jaime Nunes aconteceu à 00h30 do primeiro dia de 2019. Mais de 500 pessoas, entre convidados, imprensa, políticos e familiares, participaram da solenidade. Os eleitos entregaram o diploma e a declaração de bens à mesa diretora da Assembleia Legislativa durante a sessão ordinária. Depois dos protocolos, o governador e o vice prestaram juramento e assinaram o termo de posse. Esse é o 4º mandato de Valdez Góes como governador do Amapá. De Macapá, Neili Flan. O Amazonas deve ganhar 2 universidades federais, localizadas, uma no Médio e Baixo Amazonas e outra no Alto Solimões. A proposta deve começar a tramitar no Congresso Nacional no dia 1º de fevereiro, com o fim do recesso parlamentar. A criação das universidades já tinha sido sinalizada no Diário Oficial da União do dia 28 de dezembro, em mensagem deixada pelo ex-presidente da República, Michel Temer. De Manaus, Fred Rocha. Assassinatos em série deixam 5 mortos em menos de 20 minutos aqui em Belém. Informações preliminares apontam que 4 homens encapuzados desceram de um carro e começaram a atirar contra um grupo de pessoas na rua. Outro carro preto teria dado apoio à ação dos criminosos e tudo aconteceu em endereços próximos no bairro da Cabanagem, na periferia aqui da capital paraense. A Polícia Civil está investigando o caso e confirma que 3 dos 5 mortos já tinham passagem pela polícia. De Belém, Priscila Amaral. Com as constantes chuvas na cabeceira dos rios Madre de Deus e Beni, na Bolívia, os afluentes aqui do Rio Madeira, a elevação do nível do rio em Porto Velho já preocupa os ribeirinhos. Isso porque o rio está 3,5 metros acima do registrado no mesmo período de dezembro do ano de 2013, período em que antecedeu a cheia histórica de 2014. Cerca de 800 famílias já foram mapeadas e já existe um plano de contingência para a retirada dessas pessoas das áreas consideradas críticas. A Defesa Civil já decretou estado de alerta em Porto Velho. De Porto Velho, Rondônia, Eduardo Copanax. O presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto hoje que vincula a Superintendência da Zona Franca de Manaus e outros 22 órgãos da administração federal indireta ao novo Ministério da Economia, sob comando de Paulo Guedes. O decreto foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União. Antes, a SUFRAMA estava vinculada ao extinto Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, absorvido pelo atual Ministério da Economia. Cabe agora ao ministro Paulo Guedes, com o aval do presidente, a escolha do nome do novo superintendente da instituição. Mais detalhes sobre esse assunto você acompanha no portal acritica.com. E o presidente Jair Bolsonaro também transferiu para o Ministério da Agricultura a atribuição de identificar, delimitar e demarcar terras indígenas e quilombolas. A atribuição sobre as terras indígenas ficava com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, vinculado ao Ministério da Justiça. Já o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, vinculado à Casa Civil, era responsável pela demarcação de terras quilombolas. Agora, o Ministério da Agricultura é comandado pela deputada Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul, e ela foi presidente da bancada ruralista no Congresso. Hoje, após a repercussão dessa decisão, a ministra recém-possada negou que a inclusão da demarcação de terras indígenas para a pasta da Agricultura vai, de fato, resultar na diminuição de terras demarcadas e disse que trata-se apenas de uma questão de organização. Já está em vigor o novo salário mínimo e o valor não chegou aos R$1.000 como estava previsto. Uma notícia que, olha, não agradou nem um pouco. O novo salário mínimo passou de R$ 954 para R$ 998, um aumento de R$ 44.
O sentimento é de frustração. Não sei como as demais pessoas pensam, mas é muito pouco diante da crise que o Brasil enfrenta. É um absurdo, né? Esse aumento que nós tivemos. No mínimo, ia dar uma melhorada, menos 1.500 tava bom, mas tinha dado uma melhorada, né? O valor previsto anteriormente pelo Congresso era de R$ 1.006. Mas ontem, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto com um novo reajuste. Tem as questões da Previdência e dos próprios gastos do governo que são influenciados pelo valor do salário mínimo. Então, o valor do salário mínimo aumentado de um jeito em que a União não vai poder suprir, né, ou pagar essas contas pode quebrar o governo. Mas, segundo o economista, este cenário para os trabalhadores e pensionistas pode mudar em 2019. O novo presidente da República, juntamente com a sua equipe de economia, tem até o dia 15 de abril para definir a nova fórmula de calcular o reajuste do salário mínimo, um desafio para os próximos 3 meses. Essa questão de outros órgãos, né, como o judiciário, terem reajuste muito maior, isso é uma questão do próprio governo. O que nós temos que fazer é cobrar dos nossos representantes em Brasília, para que se faça políticas para diminuir essas questões, que envolvem a correção do salário mínimo. De acordo com o DIEESE, o salário mínimo ideal para sustentar uma família de 4 pessoas seria de quase R$ 4.000, um valor 4 vezes maior que o atual salário. E há quem diga que esse aumento foi apenas prudente. Enfim, o vice-prefeito Marcos Rota, que está sem partido, retornou hoje ao cargo depois de ter se licenciado desde 14 de agosto de 2018. Marcos Rota saiu da prefeitura para assumir a Secretaria de Estado de Desenvolvimento da região metropolitana, a convite do ex-governador Amazonino Mendes. O prazo da licença de Rota, que foi autorizada pela Câmara Municipal de Manaus, tinha expirado no último dia 31. A missão de Marcos Rota no governo de Amazonino era comandar a recuperação de quase 200 quilômetros de vias em 5 zonas da capital amazonense. A seguir, a gente volta a falar de economia. O aumento no valor do diesel tem preocupado motoristas. É daqui a pouco, agora em Manaus, 7h28, a Crítica na TV volta no instantinho só.